Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para a nossa aula de Direito Administrativo, né? Conversamos na última aula sobre algumas vantagens dos servidores, né? Sobre os direitos, falando sobre uma série de vantagens, né? Falamos sobre vencimento, sobre remuneração, algumas gratificações, né? Adicionais. A lei traz um rol de benefícios, né? Agora, além desses benefícios, né, a lei ainda traz uma série de outras vantagens, né? Nesse rol de vantagens, o legislador trouxe aqui, que eu vou elencar para você, né, algumas modalidades de licenças, né, que você tem direito. Como servidor público, você a partir da posse, né, de a posse e entrar em exercício, você já tem direito, né? Claro, tem que obedecer alguns prazos, né? Então, o professor Maza, Alexandre Maza, ele traz aqui o seguinte: ele diz o seguinte: ao lado das diversas modalidades de vantagens pecuniárias, o legislador relacionou outras modalidades de licenças. Algumas licenças de cunho, digamos, obrigatório, que temos de atos vinculados e atos discricionários, né? Nós conversamos sobre isso, né, acerca dessa questão do ato discricionário e do ato vinculado. Por exemplo, a administração ela não pode exercer um juízo de valor quando se trata da licença, né, do serviço militar e atividade política também desempenhada, né, pelo servidor ou mandato classista, né? Então, são alguns direitos, né, atos vinculados, mas também há algumas licenças, né, de cunho discricionários. Eu acho que aqui está a grande importância para você estudar para o concurso. Quais são as licenças onde a administração ela pode deferir e qual aquela que é vinculado que não tem como a administração discutir, né? Aqui eu trouxe também que há algumas licenças de cunho discricionário, por exemplo, doença em afastamento para acompanhar a doença de família, capacitação para assunto particular. Então, essa dispensa para tratar de assunto particular é um deferimento, né, discricionário. A administração ela pode fazer uma avaliação da pertinência ou não desta licença. Mais abaixo eu vou trazer aqui uma relação das espécies de licenças, né? Então, em virtude dos princípios federativos, há algumas variações de diversos níveis de governo em relação a licenças, né? Por exemplo, nós tínhamos na esfera federal a licença prêmio, hoje não temos mais, ela foi substituída para a licença para capacitação, enquanto que a licença prêmio ainda perdura, né, no nível das esferas de estado e município. Então, você tem que dar uma lida, pessoal, para quem está fazendo concurso, ver essas diferenças, né? Certo? Muito interessante isso aqui. Eu trouxe aqui embaixo para você quais são as espécies de licenças, né, que você vai encontrar na Lei 8.112. Por exemplo, eu trouxe aqui licença por motivo, né, de doença da pessoa da família, é um caso, né? Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, olha isso lá no artigo 84, por a licença para o serviço militar, né?
e para atividades políticas, capacitação profissional, para tratar de interesse particular e para o desempenho de mandato classista. Essas são as espécies de licença previstas na Lei 8.112/90. Uma relação, né? São várias. Então, eu acho que para quem está fazendo concurso, vai ter que olhar nos artigos, né, 83 a 92. Dê uma olhadinha nesses artigos. Eu trouxe aqui até o conceito de cada um. Por exemplo, licença por motivo de doença da pessoa da família, quando que isso ocorre, né? Concedida sem prejuízo do vencimento, por motivo de doença do cônjuge ou do companheiro, dos filhos, do padrasto, madrasta. O deferimento da licença é uma decisão administrativa vinculada, né? Pois, diante do atestado, a administração não pode discutir. Infelizmente, os atestados, eles, digamos, infelizmente, né, eles gozam dessa legitimidade, né? Então, dessa veracidade, né? Se bem que essa questão de atestado no serviço público é uma questão séria, né? Mas é isso. A administração, diante de um atestado, tem que deferir. É um ato vinculado, né? Por motivo de afastamento do cônjuge, concedida por prazo indeterminado, tá? Serviço militar, atividades políticas, né? Esse aqui da capacitação profissional, está lá no artigo 87, é um deferimento de ato discricionário, né? A administração libera se for conveniente. É a tal da capacitação profissional, né? E tem também aqui para tratar de interesse particular, está previsto na lei, mas aqui é um ato discricionário. A administração, ela defere se for conveniente, né? Então ela não é obrigada a deferir, né? Obviamente que se ela entender que é possível o deferimento, defere, né? E também tem o desempenho de mandato classista. Esse é vinculado, você tem que deferir, né? E também tem uma série de afastamentos também, que eu peço para você dar uma olhadinha, se você tiver estudando para concurso, né? São as licenças, além das licenças já referidas, né, na Lei 22, a lei prevê 4 diferentes afastamentos, tais como para servir em outro órgão, para exercício de mandato eletivo, para estudo de missão no exterior, né, para participar em programa de pós-graduação. Algumas aqui são discricionárias, outros vinculados, né? Então, dê uma olhadinha lá no artigo 93 ao 96A da Lei 8.112. E também nós, do Serviço Público, temos alguns outros afastamentos, doação de sangue, para o alistamento, como eu falei, para o casamento, né? Falecimento e doente familiar, você tem também esse tipo de licença, né? Então, o servidor tem uma série de prerrogativas, né, na Lei 8.112, né? Então, você vai ter que, eu acho que para quem está fazendo prova de concurso, ele vai ter que ficar preocupado com isso. Pode cair em alguma questão, alguma modalidade de licença e afastamento, qual a diferença de um e outro, né? Então, eu acho que parece algo sem grande importância, mas numa prova pode cair lá, na verdade, aquela questão que eu falei, quanto que o afastamento ele é vinculado, quanto ele é discricionário, tem que dar uma lidinha da doutrina, né? A lei, ela é muito... Ela é seca, a lei não diz também. É importante você ler a doutrina, que a doutrina fala sobre isso, né? Então, o Alexandre de Vaz, ele traz aqui, eu estou com o livro dele, ele traz bem assim, na verdade, bem uns conceitos interessantes que vale a pena você dar uma olhada, né? O estudante de concurseiro tem que estudar tudo. Isso que eu estou falando aqui, esses conceitos que eu falei para você aqui, eles estão no edital do concurso TRF3, tá? Então, olhado isso aí. Beleza? Eu não vou ler para você cada tipo de licença. E temos também ainda, gente, o direito de petição. Tá lá no artigo 104, né,
até o artigo 116 da Lei 8.112, né? O servidor público, obviamente, como todo cidadão, ele é assegurado o direito de requerer, né, aos poderes públicos, né, um direito, né, um interesse legítimo, tem direito. E agora, é importante você ler também, né, até aqui do artigo 106, que cabe pedido de reconsideração, e tem também a questão da prescrição. Dê uma olhadinha no servidor da Lei 8.112, qual que é o prazo de prescrição, são 5 anos, né, para você pleitear um direito na esfera administrativa, são 5 anos, beleza? Vê lá, isso é importante. Eu não vou ler para você, são os artigos extensos, eu peço que você leia do 191 ao 115, por aí, tá? Dê uma olhadinha lá, nesses artigos, certo? É isso. Dar licença, desse rol de licenças, resumidamente é isso que eu preparei para você, está tudo na lei. Eu acho que você tem que fazer um mapa, na verdade, né, acerca dessas modalidades de afastamentos, ok? A aula ela é rápida, é nocional, e na sequência aqui, pessoal, que está no edital do TRF3, é a lei de improbidade administrativa. Importante, um tema complexo, é uma lei que você precisa estudar, né? A nova lei, que é a 14.230, essa lei 12.1430, ela alterou, na verdade, mais de 100 artigos da lei 8429. Nas próximas aulas eu vou fazer comentários pontuais acerca destas mudanças, né, da nova lei de improbidade. Importantíssimo, tem tudo a ver com a atividade do servidor público. Então é uma lei que você tem que ler pelo menos umas 3 ou 4 vezes para entender todos os seus dispositivos. Mas eu vou tentar fazer um resumo aqui de cada alteração que houve. Por exemplo, na nova lei, houve a eliminação da improbidade culposa. Não tem improbidade por culpa, e sim por dolo, né? Houve a intenção. Por exemplo, ampliação de prazo prescricional, que era de 5 anos na lei anterior, na lei 8.429, agora passou para 8 anos o prazo de prescrição. E também um ponto interessante que eu vou falar na próxima aula, é sobre a nova legitimidade. Então, apenas o Ministério Público ele tem legitimidade para a propositura da ação quando se trata de uma questão de improbidade administrativa. Interessante. Então aí, nas próximas aulas, eu vou tentar fazer um resumo para você aqui dessa lei de improbidade administrativa. Se você quiser já ir lendo, fazendo uma comparação entre as duas leis, a 8429/92 e a nova lei, a 14.230/91, para você traçar um paralelo, né, dessas mudanças. Aqui eu reputo que é um tema importante, um tema complexo e um tema que cai em prova de concurso público. Não tem como. A questão da improbidade é muito cobrada em prova de concurso público, beleza? Das licenças também cobra, mas com menos, com menos intensidade. Agora, a lei de improbidade administrativa despenca, na verdade, não cai, despenca. Bastante questões. Turma, por hoje é só. Eu volto a falar com você em breve, né? Então, aí já vamos entrar diretamente, eu vou começar a fazer os resumos aqui para você, da lei de improbidade administrativa, a nova lei de improbidade. Beleza? Estude aí, espero que você goste, tá? Não há outra receita não estudar. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.